noite, eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Marcha dos prefeitos. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios declarou apoio da instituição à reforma da Previdência. E no evento, o presidente Michel Temer voltou a defender a pacificação no país. Os detalhes a partir de agora, você confere com a gente aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas em todo o país. A gente começa justamente falando dessa marcha dos prefeitos que está ocorrendo aqui em Brasília. Jéssica Gonçalves, que está no estúdio da Rádio Nacional, tem os detalhes. Foi um dia em que a abertura oficial do evento contou com a presença do presidente da República, Michel Temer, e que teve um clima de otimismo ali, principalmente após a declaração do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que aí ressaltou que a instituição dá apoio à reforma da Previdência. E era um momento também que tinha ali tinham dados econômicos sendo apresentados no mesmo momento que acontecia a marcha. Daqui a pouquinho eu falo detalhes sobre isso também. Mas sobre as declarações do presidente Temer e do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, quem conta para você é Jéssica Gonçalves. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, um dos resultados dessa marcha é que os municípios com dívidas previdenciárias vão poder parcelar os débitos em até 200 meses e terão redução de 80% em juros e 25% em multas. A determinação está prevista em medida provisória assinada hoje pelo presidente Michel Temer durante a 20ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Para começar a valer, o texto ainda precisa ser publicado no Diário Oficial da União. O refinanciamento atende à solicitação de prefeitos que vieram a Brasília para pedir principalmente a renegociação das dívidas com o INSS. Em contrapartida, Temer espera que os gestores municipais apoiem a reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. E como você adiantou em discurso na cerimônia de abertura da marcha, Temer voltou a defender a pacificação do país. Vamos acompanhar. Vocês que sabem mais do que ninguém que nós não podemos fugir à tradição normal e natural do povo brasileiro, que não é brasileiro contra brasileiro, mas é brasileiro com brasileiro. Por isso que eu falo tanto na pacificação social que deve existir no país, sem embargo de disputas políticas, etc. Nós não podemos, digamos, tirar a fraternidade que une naturalmente o povo brasileiro. E o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, disse que a associação decidiu apoiar a reforma da Previdência da forma como está. Respeitando as diferenças ideológicas, partidárias, mas falando pela maioria, portanto, seguramente alguém aí dentro, muitos até podem discordar, nós tomamos a decisão em assembleia de apoiarmos a reforma da Previdência na forma que está posta pelo relator. Bom, de acordo com dados da Confederação, a dívida dos municípios com o INSS chega a 75 bilhões de reais. É com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, agora só um pouquinho de bastidores sobre essa marcha dos prefeitos, porque vale a pena ressaltar qual era o clima hoje neste evento. O presidente da República, Michel Temer, no momento em que fazia esse discurso lá na reunião, né, com os prefeitos de todo o país, ele recebeu ali os dados a respeito da retomada, da criação de empregos no país. E esse é um ponto que o governo Michel Temer tem tocado muito, inclusive faz muito sempre essa ressalva da necessidade do ajuste fiscal, de fazer a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, justamente para criar um ambiente econômico que possa voltar a gerar empregos no país, diante do número aí de desempregados que existe no Brasil hoje. Então, isso terminou gerando uma reação muito positiva durante o evento, porque o presidente ressaltou no discurso dele que tinha essa retomada de criação de postos de trabalho, dados que foram divulgados hoje, referentes ao mês de abril, e ali também
foram destacados outros pontos positivos da economia brasileira no momento, que são a retomada, ainda que sutil, pelo menos de projeção, de retomada do crescimento no país e também a queda da inflação. Então, tudo isso terminou gerando aquele ambiente de otimismo para os discursos políticos que iam ser apresentados naquele momento, mesmo, claro, cientes da ideia e da certeza de que é preciso muito mais ainda, tem muito mais trabalho pela frente para poder garantir uma retomada vigorosa de crescimento econômico no país. Mas já eram dados animadores. E isso também se juntou com pesquisas feitas recentemente que mostraram que aquele pessimismo que arrastou ali e contaminou o brasileiro no ano passado, por exemplo, esse ano isso começou a se desfazer, justamente com essa expectativa de melhora na economia. No bastidor político, no ambiente político, por que isso gera um efeito tão importante de ser ressaltado aqui neste momento? É porque, embora a gente esteja falando de dado econômico, as duas coisas estão ali misturadas, é uma simbiose praticamente que a gente pode falar, porque quando a economia começa a reagir, o brasileiro começa a ter noção dessa reação econômica, melhora o otimismo, melhorando o otimismo, aí sim os demais políticos conseguem ter um ambiente também para aprovar essas medidas que são necessárias para continuar com o ajuste fiscal. Então essa era a aposta que se fazia agora, principalmente fazendo uma comparação em relação a tempo, porque a período, né, já que neste ano não tem mais eleição. A eleição municipal foi no ano passado e as próximas eleições gerais somente no ano que vem. Então tudo isso era abordado ali nas conversas de bastidores que a gente tinha com os prefeitos hoje, nessa reunião da Marcha dos Prefeitos que ocorre aqui em Brasília. Agora eu continuo falando das reformas porque hoje, inclusive, justamente nesse tom de otimismo, Mariana Jungmann, que vai conversar com a gente agora, ela que é nossa setorista aqui no Senado Federal, Mari, esse tom de otimismo foi ressaltado, inclusive, em relação ao cronograma da reforma trabalhista que está no Senado, não é? Boa noite. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já falou hoje que está mantida a previsão de votação da reforma trabalhista no Senado no começo de junho, já ali a votação em plenário. E hoje o presidente Michel Temer recebeu os senadores do PSDB, que é a segunda maior bancada do Senado, para negociar e fazer as negociações finais para o apoio à reforma. Ouviu dos senadores do PSDB o pedido de modificações em 4 ou 5 pontos ali da reforma que ainda não são consensuais, pontos referentes, por exemplo, a questão das horas extras e a atenção às gestantes e lactantes, são alguns dos pontos que foram pedidos. Então, esses senadores ouviram do presidente Michel Temer o compromisso de que ele vai editar, após a aprovação da reforma, uma medida provisória tratando dessas questões para tentar pacificar. Nessa medida provisória também, Temer deve colocar ali uma trava para evitar o excesso de pejotização, Rosé, é uma palavra que se usa muito aqui no Senado para identificar aqueles casos em que o trabalhador deixa de ser contratado por carteira assinada para ser contratado como pessoa jurídica, ou seja, PJ. Então deve vir aí uma trava nessa medida provisória também para evitar o excesso desse tipo de situação. E aí o presidente Michel Temer ouviu então o compromisso dos senadores do PSDB de votarem a favor da reforma sem modificações para que o texto não precise voltar aqui para a Câmara. E aí teve esse debate também hoje, né, Mariana, justamente? Exatamente. E aí hoje, mais cedo, teve mais um debate da reforma trabalhista no Senado. O ministro do Trabalho, inclusive, veio, falou mais uma vez que não vai haver retirada de direitos. Esse aí, um dos últimos debates. Amanhã, Rosiane, deve ter uma reunião entre os relatores da reforma, o senador Ricardo Ferraz e o senador Romero Jucá, já lá no Planalto, com os presidentes das comissões, da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Assuntos Sociais, para ajustarem o texto. Então, a expectativa é que isso já possa ser aí apresentado, o relatório, talvez na próxima semana, a conferir, viu? Agora, já que a gente está falando de reforma, só rapidamente, ontem a gente falou aqui sobre a conversa, o debate que estava tendo a respeito da reforma da Previdência. Mariana, só para resumir aqui, em linhas gerais, aquele debate que estava ocorrendo quando a gente estava aqui, falou principalmente sobre a apresentação dos dados do rombo da Previdência, né? Eu vi que você fez uma reportagem extensa, inclusive, que você pode conferir todos os detalhes no site agenciabrasil.ebc.com.br, mas Mariana dá pelo menos para a gente quais são aí os pontos principais. É verdade, foram recebidos aqui
aqui o pessoal da equipe econômica do governo, secretária do Tesouro e também da equipe jurídica do governo, a advogada-geral da União também esteve no Senado para apresentarem esses números. Eles negaram que exista qualquer tipo de maquiagem nas contas do governo apresentadas sobre a Previdência e falaram também sobre a dificuldade do governo em reaver as dívidas previdenciárias na Justiça. E aí, sobre isso, Rosiane, hoje a CPI da Previdência aprovou um requerimento para a Receita Federal fornecer a lista com os 1.000 maiores devedores da Previdência Social. Eles querem saber quem são, quanto devem e qual é a perspectiva de se reaver aí esse dinheiro na Justiça nos próximos 10 anos. A gente vai ficar de olho e vai contar para vocês. Agora vamos conferir os detalhes das notícias em destaque na Agência Brasil, mas quem conta para a gente é Daniele Popov hoje, que está apresentando lá na Agência Brasil. Dani, boa noite. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Foi lançada hoje a 4ª edição do Caderno Legislativo da Criança e do Adolescente, que faz análise de 25 propostas de preservação dos direitos desses adolescentes, dessas crianças que estão tramitando no Congresso Nacional. A publicação é da Fundação Abrinq, que afirma que há muitas propostas em andamento, mas poucas conseguem ter uma análise final. Foi o que disse a representante da Abrinq. Nós temos uma produção legislativa excessiva. Hoje são mais de 3.000 propostas legislativas que tramitam na Câmara e no Senado que tratam da infância. E, de outro lado, além das outras pautas usuais do Congresso Nacional, você tem uma capacidade limitada das comissões que analisam as propostas de fazer essas análises. Tem alguns deputados, sim, que defendem causa da infância, mas, em geral, a gente observa que há uma pouca percepção do que, de fato, é prioritário para a infância, do que é importante. Olha, Rosê, um exemplo disso é o número de projetos que tem tramitação concluída no Congresso. Uma em cada 100 proposições chega a ter tramitação concluída. Atualmente, pouco mais de 3.000 propostas tramitam nas duas casas do Congresso. No ano passado, de quase 3.000 proposições, 23 foram concluídas. E em 2015, de cerca de 1.500 propostas, 15 concluíram a tramitação. Educação e saúde são os temas que dominam os projetos para crianças e adolescentes. Rosiane? Dani, agora eu sei que hoje você acompanhou também um debate que trata aí justamente sobre crianças e adolescentes, um assunto que tem gerado muita preocupação, né, aos pais, aos responsáveis, que é aquela polêmica sobre o jogo Baleia Azul. Teve um debate aqui na Câmara dos Deputados sobre isso. Pois é, Rosiane, gera preocupação e alerta também, não só para pais, educadores, né? A incitação ao suicídio por meio de jogos de internet, como o Baleia Azul, por exemplo, foi tema de um debate na Câmara dos Deputados hoje. 4 comissões se reuniram para ouvir representantes da Organização Mundial da Saúde, a OMS, da polícia, do Google, do Facebook e também profissionais da saúde. Esse tipo de jogo tem sido associado a supostos incentivos a situações de risco entre adolescentes. Os representantes do Google e do Facebook garantiram na audiência que as empresas vêm fazendo o possível para a segurança na internet e contam com ferramentas para evitar a divulgação de conteúdos inadequados, como, por exemplo, denúncia e campanhas de conscientização. Foram sugeridos pelos parlamentares aumento de pena para quem induzir uma pessoa ao suicídio fazendo uso de tecnologia e também a atuação de provedores de internet na prevenção ao suicídio e retirada de conteúdos. Rosiane? Ainda vou te explorar mais um pouquinho, Daniele Popov, porque é o seguinte, hoje o ministro da Educação, Mendonça Filho, veio aqui ao Congresso para apresentar um balanço do primeiro ano da gestão Michel Temer na área de educação e ele trouxe aí uma notícia importante em relação ao FIES. Pois é, ele falou sobre diversos temas, mas o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foi o principal e ele será reformulado, segundo o ministro. Foi o que ele disse hoje, Mendonça Filho, durante a audiência pública no Senado Federal. Segundo o ministro, o FIES acumulou um rombo de 32 bilhões de reais até 2016 e a inadimplência foi de cerca de 46%. Esse desempenho, para Mendonça Filho, é resultado da má gestão do governo anterior. Na proposta de reformulação, ele disse que o programa vai garantir o atendimento aos mais jovens. Rosiane, volto com você.
Obrigada, Daniele Popov. E como você sabe, aqui nos Corredores do Poder, a gente prioriza muito a prestação de serviços. E hoje, mais uma notícia importante quem traz pra gente, agora de novo com Jéssica Gonçalves, a respeito de amamentação. Jéssica. Rosinha, a gente começa falando sobre um dado. O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite do mundo, com 221 unidades e 186 postos de coleta, segundo o Ministério da Saúde. Mas, apesar de toda a estrutura, o número de doações ainda é baixo e a rede brasileira de bancos de leite humano só consegue suprir 60% da demanda para os recém-nascidos, prematuros e de baixo peso internados em UTIs, unidades de terapia intensiva neonatais do país. Para ampliar a conscientização sobre a importância da doação de leite humano e incentivar a prática entre as mães que amamentam, o Ministério lançou hoje a campanha Doe Leite Materno de 2017, em parceria com a rede de bancos de leite. No Brasil, nascem aproximadamente 3 milhões de bebês por ano e 14% deles são prematuros ou têm baixo peso, menos de 2,5 kg. E a amamentação é o principal fator de redução da mortalidade infantil, porque diminui a ocorrência de diarreias e infecções, que são as principais causas de morte em recém-nascidos. Qualquer mulher que esteja amamentando pode ser doadora e, para isso, basta estar saudável e não tomar nenhuma medicação que atrapalhe o aleitamento. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Daqui a pouquinho, outras informações do que ocorreu hoje nos Corredores do Poder. Eu volto já. Estamos de volta, eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. A gente já abre este bloco indo diretamente ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Maurício de Almeida sobre as informações da situação do estado do Rio de Janeiro, a calamidade financeira no estado. Maurício, boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, o governador Luiz Fernando Pezão encaminhou para a Assembleia Legislativa do Estado um projeto para ampliar esse decreto de calamidade econômica aqui no estado do Rio de Janeiro. A princípio, o decreto está valendo até o fim desse ano e Pezão quer ampliar esse projeto até o fim do ano que vem, até o fim de 2018, quando termina o mandato dele. A alegação de Pezão é que está demorando muito para ser votado aí em Brasília o projeto de socorro para os estados. Por isso, ele precisa de ter uma margem maior para negociar empréstimos, para conseguir tentar colocar em dia as contas do governo do estado do Rio de Janeiro. Só que logo hoje, no primeiro dia em que ia ser analisado esse projeto na Câmara, na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, ele recebeu grande oposição. Até mesmo aliados do governo Pezão não se posicionaram a favor do projeto. Logo que ele foi apresentado, recebeu 40 emendas. Segundo o regimento interno aqui da Assembleia Legislativa do Rio, quando o projeto recebe pelo menos uma emenda, ele obrigatoriamente tem que ser retirado de pauta. Então, por isso, foi isso que aconteceu. O projeto foi retirado de pauta, amanhã essa emenda tem que ser publicada no Diário Oficial e a partir daí passam a se contar 48 horas. Somente depois de 48 horas é que o projeto poderá voltar a ser analisado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e votado. Ou seja, somente na semana que vem esse projeto deve voltar para a pauta aqui do Rio de Janeiro. E deve enfrentar grandes obstáculos, já que hoje os discursos foram todos contrários ao projeto. Os deputados alegaram que é muito cedo para tentar aprovar esta ampliação, já que o decreto atual vale até o fim do ano. É bom lembrar que esse decreto permite, por exemplo, que o governador Luiz Fernando Pezão não respeite alguns pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo assim se endividar e conseguir pagar salários e outras dívidas aqui do estado do Rio de Janeiro. Mas os deputados da oposição fizeram um alerta. Mesmo com o decreto, o governador pode ser processado por crime de responsabilidade. Lembrando também que Pezão foi vice-governador de Sérgio Cabral nos 2 mandatos de Cabral. Então, os deputados da oposição fizeram esse alerta. Então, vamos esperar. Semana que vem o projeto deve voltar a ser debatido. Rosiane. Muito obrigada, Maurício de Almeida. E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar novamente sobre o Rio de Janeiro, mas é sobre as denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral. Antes, no entanto, a gente volta a conversar com Jéssica Gonçalves, que tem informações sobre outra operação da Polícia Federal realizada hoje. Jéssica. Rosiane, 10 pessoas tiveram prisão preventiva decretada hoje como parte da Operação Lucas da Polícia Federal, que investiga corrupção no Ministério da Agricultura. As investigações mostram o envolvimento da chefe de fiscalização do Ministério em Tocantins. 4 das 10 prisões decretadas são da família da funcionária. Ela é acusada de ter recebido pagamentos e benefícios mensais de frigoríficos e laticínios em troca de abatimentos e anulação de multas. O esquema teria movimentado
cerca de 3 milhões de reais entre 2010 e 2016. Os valores eram depositados diretamente na conta da funcionária e de sua família ou chegavam em forma de benefícios, como pagamento de mensalidades de faculdades dos filhos. Além das prisões, foram cumpridos mandados de condução coercitiva e de busca e apreensão em Tocantins, Pará, Maranhão, São Paulo e Pernambuco. Pelo menos 7 empresas estavam envolvidas no esquema, segundo a Polícia Federal. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que está em missão oficial na Arábia Saudita, disse que os envolvidos serão afastados imediatamente das funções e serão alvo de uma auditoria que poderá terminar com a exoneração dos cargos públicos. O nome da funcionária não foi divulgado pela Polícia Federal. Já o nome da operação faz referência ao Evangelho de Lucas, que recomenda que as pessoas vivam de seus próprios salários. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora vamos saber quais são os destaques hoje do Repórter Brasil. Catiúcia Neri conta pra gente. Boa noite. Zé, boa noite. A gente também vai falar das operações da Polícia Federal de hoje, que investigam fraudes no Ministério da Agricultura, desses servidores aí que teriam recebido propina para favorecer empresas em fiscalizações. Também vamos falar da nova denúncia de corrupção contra Cabral. Você vai trazer os detalhes já, daqui a pouquinho. Ele é réu pela 8ª vez, já que a Justiça aceitou mais uma denúncia contra ele, dessa vez por fraudes no sistema de saúde do Estado. Ainda falando do Rio, a Justiça bloqueou 198 milhões e meio de reais das empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Delta. Elas são acusadas de irregularidades na licitação e também nas obras de reforma do estádio do Maracanã. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para 6 de junho o retorno do julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. E, Rosinha, como você já mostrou, mas a gente também vai trazer os detalhes da boa notícia da economia. Em abril, o país contratou mais pessoas do que demitiu. A diferença foi de quase 60 mil vagas. E das notícias internacionais, o jornal Washington Post disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou segredos de Estado com a Rússia. Esse cochicho aí, Rosinha, provocou reações no Congresso norte-americano. A gente vai trazer todos os detalhes no Repórter Brasil às 7h45. Até lá. Obrigada. Obrigada, Catiúcia Neri. Agora vamos saber detalhes sobre outras investigações. Eu disse agora há pouco que a gente voltaria a falar sobre o Rio de Janeiro, sobre as denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral. Quem tem os detalhes sobre este caso e outras também notícias referentes a investigações é a Daniele Popov. Pois é, Rosiane, é a 8ª denúncia contra o ex-governador do Rio, que está preso desde novembro do ano passado. Também foram denunciados o ex-secretário estadual de Saúde, Sérgio Cortes, o ex-subsecretário da pasta, César Romero, os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita, além de Carlos Miranda e Carlos Bezerra, que seriam os operadores financeiros do esquema de corrupção que fraudou contratos na área da saúde. O grupo, chefiado por Cabral, teria desviado pelo menos 16 milhões de reais em propina entre 2007 e 2014. De acordo com as investigações, a organização criminosa cobrava 10% sobre todos os contratos firmados pelo Estado na área da saúde. Metade desse valor ia para Sérgio Cabral. Os outros 5% eram divididos entre Sérgio Cortes, César Romero, Tribunal de Contas do Estado, além de arcar com despesas administrativas. Os acusados vão responder pelos crimes de corrupção passiva, ativa e organização criminosa. De acordo com o Ministério Público Federal, um acordo de cooperação internacional vai investigar se as empresas que exportavam equipamentos médicos para o Brasil sabiam do esquema. Outro objetivo é descobrir se os acusados recebiam propina no exterior. E, como você bem disse, Rosinha, falando ainda sobre investigações, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi indiciado pela Polícia Federal pelo crime de corrupção passiva por suposta participação na venda de uma medida provisória em inquérito oriundo da Operação Zelotes. Para a PF, o ex-presidente e mais 12 pessoas, entre ex-ministros da gestão Lula e empresários, participaram de um esquema criminoso que resultou na edição de uma MP que estendeu incentivos fiscais a montadoras e fabricantes de veículos. De acordo com o relatório da PF, que segue para análise do Ministério Público, lobistas representando as montadoras teriam repassado ao PT de forma ilícita cerca de 6 milhões de reais para que a MP fosse publicada. Em nota, a defesa de Lula repudiou toda e qualquer ilação do envolvimento de Lula com atos ilícitos e considerou que o indiciamento faz parte da perseguição política sofrida pelo ex-presidente. Rosiane?
Obrigada, Daniele Popov. Agora, gente, olha, só para contar que bastidores ocorrem de fato ao longo do dia inteiro. Enquanto a gente estava no ar aqui, a Mariana Jungmann observou o seguinte, porque a imagem não estava na gente naquele momento, estava em Daniele Popov. Mas o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, passou aqui atrás da gente, ou seja, ele atravessou do Salão Azul para o Salão Verde, ou seja, do Senado aqui para a Câmara dos Deputados. Mariana Jungmann saiu ali rapidamente para poder verificar o que estava ocorrendo, para onde ia, com quem ia conversar o presidente do Senado, Mariana. Ele passou bem aqui, ó. Se alguém estivesse reparando, ele passou bem aqui atrás. Ele veio para uma reunião com prefeitos do Ceará, que é o estado dele, prefeitos que estão aí em Brasília, a gente falou disso mais cedo. E um pouquinho antes de vir, viu, Rosiane, ele falou que deve votar aquele projeto do ajuste fiscal dos estados, talvez já amanhã, que aí aprova urgência e já vota no plenário do Senado, aquele projeto que ficou aqui na Câmara preso durante um bom tempo ali, discutindo destaques e tal. No Senado parece que vai ser mais rápido. Agora assim, em relação ainda ao Senado, né, Mariana, a gente só lembra que tem a expectativa, que você vem falando disso todos os dias, a respeito de foro privilegiado, essa conclusão de votação esta semana, e aí a gente vai contar também o que é que ocorre essa semana. Porque o projeto, a PEC, né, a proposta de emenda à Constituição do foro privilegiado, tinha uma expectativa de que ela fosse votada em segundo turno hoje, mas hoje não teve a ordem do dia no Senado por causa das discussões da reforma trabalhista. Então, essa PEC deve ser votada amanhã à noite, Rosiane, e aí em segundo turno e depois vem aqui para a Câmara dos Deputados. Gente, só para contar mais esse bastidor aqui, para vocês saberem como que a coisa acontece, é curioso quando vem o presidente do Senado aqui até a Câmara dos Deputados, porque não é uma cena que a gente vê o tempo inteiro, não, assim, todo dia, né? O Senado é do outro lado, embora seja tudo Congresso Nacional. Então, quando vem para cá, a gente já chama atenção e vai atrás para ver o que é imediatamente. Mariana já explicou para vocês o que é que ocorreu, porque geralmente só vem mesmo quando tem aquele monte de assessor, Congresso, né? Quando tem sessão do Congresso, que aí a sessão é aqui. Até amanhã a gente traz mais notícias de bastidores nos corredores do poder. Eu volto amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. A gente te espera amanhã.